Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia e bem-vindos a este encontro do Partido UNITA com a comunicação social. O nosso encontro vai ter três momentos essenciais. Primeiro, vamos ouvir o secretário nacional da Comunicação e Marketing da UNITA para a leitura de uma declaração política da direção da UNITA. Vamos depois ouvir um depoimento e, finalmente, teremos um espaço para perguntas por parte dos nossos estimados jornalistas. Eu passo a palavra ao secretário da Comunicação e Marketing. Em 1987, no quadro da Guerra Fria, no contexto do mundo bipolar, a situação política do nosso país é, ainda hoje, infelizmente caracterizada pelo recrudescimento dos mesmos atentados à paz e ao Estado de Direito Democrático, o que constitui um assinalável recuo na construção de uma pátria unida e para todos. Há cerca de 30 anos, em 1991, e na sequência da frustração dos planos hegemônicos para destruir a UNITA, pela primeira vez ruíram em Angola os alicerces do regime marxista instaurado pelo MPLA em 11 de novembro de 1975. A exclusão política e o monopartidarismo foram, no plano constitucional, abolidos. A igualdade política dos angolanos perante a Constituição e a lei, o direito de participar da vida pública, de aderir a um partido político e, em torno do seu projeto de sociedade, concorrer para o exercício do poder político, passaram a ser direitos fundamentais. Com efeito, todos os direitos e liberdades que haviam sido negados aos angolanos pela ideologia marxista-leninista que causou a guerra entre irmãos, foram resgatados. Aliás, foi esse facto político transcendental que conduziu o país à assinatura dos Acordos de Paz em 1991 e à consagração constitucional do Estado de Direito Democrático em Angola, em 1992. Hoje, 30 anos depois dos acordos de Bicesse, os angolanos constatam que o Partido-Estado continua a manifestar a mesma natureza divisionista, antipatriótica, corporativa, corrupta e corruptora. Melhor precisando, a prática de monopolizar e utilizar os espaços e bens públicos para benefício do Partido-Estado e seus agentes corruptos, bem como para diabolizar e inviabilizar a ação dos seus principais adversários políticos, continua na ordem do dia, subvertendo a ordem jurídico-constitucional instituída. Assim, em pleno ano pré-eleitoral, os órgãos de comunicação social do Estado
pagos com os dinheiros de todos nós, foram instruídos e elegeram o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, como o alvo a abater. Para o efeito, usam bocas de aluguer, financiadas com dinheiros públicos, com os quais ousam comprar a falsificação de provas, num claro expediente fraudulento e criminoso, para sustentar as suas infames e miseráveis acusações. É coisa para dizer que o clientelismo e a estupidez humana se substituíram ao pensamento racional. Miseravelmente, os órgãos de comunicação social do Estado, com honras e repetição em múltiplos programas da TPA, TV Zimbo e RNA, inclusive com direito à tradução em línguas nacionais, desfilam o fel dos seus mandantes contra o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, através de inverdades, tratamento aleivoso e devassa pública da sua vida privada, ao mesmo tempo que se lhe nega o contraditório em clara violação à lei. Atacar o presidente da UNITA é o mesmo que atacar a UNITA. Felizmente, para a sobrevivência de Angola e de suas instituições, é percepção geral dos angolanos que o regime oligárquico que capturou o Estado para roubar Angola e empobrecer os angolanos, após sinais de regeneração em 2017, está hoje em decadência, desorientado e com medo da alternância. Quando um povo teme um governo, surge a tirania. E quando um governo teme o povo, surge a liberdade. Aqueles que nos dirigem e administram Angola desde a independência nacional têm hoje muito medo do seu próprio povo. Os angolanos estão convictos que o regime atual chegou ao seu fim e já não tem soluções para os graves problemas do país, nem já para a recolha do lixo em Luanda tem solução. Promover a difamação e o assassinato de caráter dos promotores da mudança são atos de claro desespero que não dignificam a democracia, contudo, não vão impedir a alternância democrática em 2022. Pois que a mudança de regime não é obra de um homem, nem de um só partido político. É obra de todo um povo que decidiu dizer basta e que não se deixará desviar com manobras corruptas ou corruptoras, toscas e inábeis de última hora. Mudar as práticas atuais de direção do país torna-se, assim, um dever patriótico e o imperativo da paz e da estabilidade sociais. O regime bateu no fundo ao pretender escolher as lideranças dos partidos políticos concorrentes e, por via de ilegalidades, buscar impedimentos, fugir ao debate e atentar contra a coesão nacional. A UNITA advoga uma mudança pacífica e inclusiva, feita por via eleitoral, nos marcos da Constituição e da lei. Ela deve ser feita com sentido de Estado e sentido patriótico. A mudança que a UNITA preconiza não é vingativa, nem incriminatória. É, sim, inclusiva, reconciliadora e vai beneficiar a todos, porque a pátria pertence a todos os seus filhos. A UNITA considera que o país constrói-se com tolerância, não com revanchismos e incriminações gratuitas. Constrói-se com inclusão, não com exclusão. O país constrói-se com grandeza moral, elevação e sabedoria ancestral,
pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Vale aqui lembrar que a paz conquistada acumulou mais-valias que estão a ser destruídas por interesses inconfessos e contrários aos do Estado. A UNITA, fiel aos ensinamentos da sua história, elegeu por voto livre, secreto e consciente, no 13º Congresso, Adalberto Costa Júnior para seu presidente. Assim, os membros, simpatizantes e amigos da UNITA reafirmam e garantem o seu apoio incondicional à sua liderança e o encorajam a manter-se firme perante os desafios presentes e futuros rumo à alternância do poder político para uma Angola verdadeiramente inclusiva e para todos os seus filhos. A UNITA exorta os angolanos a serem resilientes e perspicazes, prosseguindo com tolerância e determinação na luta pela afirmação do Estado de Direito Democrático em Angola. Finalmente, a UNITA saúda os profissionais de saúde e de todos os que estão na linha de frente para combate à Covid-19 e apela aos angolanos a cumprir escrupulosamente com as medidas decretadas pelas autoridades sanitárias a bem da vida. Luanda, 24 de março de 2021, o Secretariado Executivo do Comitê Permanente da UNITA. Muito obrigado, meus senhores. Eu gostaria de começar pelo seguinte. Eu conheci o Sr. Rui Silva nos anos 90, exatamente no quadro do partido. Passados esses anos, admira-me ter contactado o meu filho, que por sinal nunca ouviu de lado algum, a contactá-lo no dia 27 e 28 de dezembro, ao qual propôs uma condição, ao saber que, dizia ele, que sobre ele pendia um processo crime qual o atual presidente da UNITA estava envolvido. Meu filho, depois de estar em contato com essa informação e preocupado porque não o conhecia, mas que o Sr. Rui tinha se identificado como homem da UNITA, fez recurso a mim, que, como pai, a perguntar se eu conhecia quem era o Sr. Rui Silva. Eu disse que eu conhecia muito bem. Mas que depois que ele me conta a situação, eu entrei em contato pessoalmente com o Sr. Rui Silva, como amigo, e ele adiantou imediatamente que precisava de um encontro comigo. Eu acedi, nos encontramos a primeira vez em Viana, onde informou a mesma coisa que tinha abordado com meu filho, e que ele dizia que eu devia interceder no sentido de o convencer a aceitar a proposta dele, já que parecia lhe estar
indeciso e não estava a aceitar a ideia do Sr. Rui. Trocamos algumas impressões e dali eu marquei um outro encontro. Nos encontramos em Cacoaco, numa minha casa, onde, depois de voltarmos a falar do assunto, ele dizia que estava a ter dificuldades e precisava de um documento, prova de que ele havia, de facto, recebido a doente, a senhora como doente, e que havia se feito procedimento. Mas como meu filho não tinha, ele devia encontrar uma saída. Ora, depois que eu dizia que não era possível, primeiro, por princípios deontológicos, segundo, por princípios hierárquicos, ele não é o diretor do hospital, não lhe competia fazer uma coisa dessas, então ele avançou com um plano onde dizia que era capaz até de oferecer valores monetários em troca do documento. E se eu conseguisse o convencer, podia receber um valor até 20 milhões. E o meu filho, se tal acontecesse, aceitar e passasse o documento, não se importava em dar um valor entre 70 e 80 milhões. Ora, depois que eu disse que era impossível, por uma situação de dignidade, eu pessoalmente estou na UNITA desde os anos 74. Ele nasceu e andou comigo. Não seria bom que isto continuasse, então devia desistir. Dos 2 encontros que eu tive com ele, me apercebi que era essa situação. Penso que, para um bom entendedor, meia palavra basta, e eu não iria continuar tanto, porque não tenho tanto a dizer também, porque depois não tivemos contactos, para além desses 2 que ocorreram em janeiro, comigo. Muito obrigado à mesa. Eu espero sinceramente que tenha feito o depoimento necessário. Na verdade, eu fiz muito, sem perceber o que o senhor acabou de falar. Sim, dizia que eu fiquei sem perceber o que o senhor acabou de falar aqui. Bom, eu preciso que haja um esclarecimento. Acho que faço ouvir essa. Sim, eu penso que o senhor veio, falou do senhor Galhardo Silva, que terá, portanto, contactado o seu filho, mas nós gostaríamos de saber quem é o filho, né? Qual é a relação que o filho do senhor tem com o senhor Galhardo e tem com a UNITA, e fundamentalmente o que é que o senhor faz, porque nós estamos a falar que não queria referir à deontologia, à ética, à deontologia, mas nós não sabemos o que é que, de facto, o filho do mais velho que acabou de falar aqui faz exatamente. E saber, de facto, nós acompanhamos também, depois queremos acompanhar da conferência de imprensa do senhor Galhardo, ouvimos também a polícia a falar que não encontrou armamentos no carro do senhor Galhardo lá no eixo. Nós gostaríamos de saber se, de facto, o que é que esta reação da UNITA, o que é que esta reação do partido chega quase uma semana depois de terem sido feitas as acusações, que no caso não é só do Sr. Galhardo, é também do Sr. Cortês, que foi exatamente no dia seguinte. Depois, me parece também que
A reação do Sr. Cortês surge na sequência pelo Presidente da UNITA, né? Nomeadamente o facto de o Sr. Galhardo a pessoa de Adalberto Costa Júnior, e que na sequência disso teriam sido encontradas armas na viatura que me fez transportar até ao país. Um facto que foi pelo Presidente da UNITA, nomeadamente o facto de estar a financiar manifestações violentas, de estar em curso um conjunto de manifestações com vista de estabilizar a paz no país até 2022. Vou citar Luís Silva. Há também acusações de pedofilia. E portanto, há também uma acusação de. Quer dizer, não propriamente uma acusação, há também em curso, foram circulando nas redes sociais, posts fazendo menção a uma eventual manifestação de apoio à pessoa de Adalberto Costa Júnior. Portanto, o que eu gostava de saber, e uma vez que Adalberto Costa Júnior não está aqui, portanto ainda não se encontra aqui, qual é a posição do partido em relação a estas acusações? Porque, em nosso entender, são acusações graves. Por que é que elas não são respondidas pelo próprio Presidente da UNITA? Fernando Calveiro, do Novo Jornal. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte. Há um comentarista que já pertenceu à vossa bancada parlamentar que disse numa das sessões televisivas que de vossa parte alguém contou-lhe que o senhor Adalberto da Costa Júnior não renunciou à nacionalidade e se foram mesmo alguns de vocês chegaram a afirmar que ele não é engenheiro. Mas, no entanto, gostaria de saber do porta-voz aqui presente, do vice-presidente, o que é que tem a dizer quanto a isso. A verdade, o senhor não chegou a renunciar à nacionalidade e também, vocês têm conhecimento que ele não é engenheiro? Muito obrigado. Coragem Ndomba, DW. A UNITA queixa-se bastante de censura nos órgãos públicos e também alguns privados. Nós queremos saber, há relatos de que a rádio que pertence à UNITA, a Rádio Despertar, há vários casos de denúncias de censuras de jornalistas ou de pessoas que criticam o partido. Há é a posição do partido censurar pessoas que criticam a UNITA na Rádio Despertar? Eu sou o Albino Roca, é o meu nome completo. Muitos estão a querer saber como é que eu me chamava. Portanto, sou reformado pelas Forças Armadas Angolanas. O meu exercício, eu não sei se importa que eu tenha referido, já não o exerço, mas o meu filho, eu gostaria que tivesse sido mantido em anonimato. Vocês depois vão saber se ele for forçado. Mas tem o apelido de Roca também. Ele é funcionário público, trabalha numa unidade pública, numa unidade sanitária pública. Também é profissional também dos serviços de saúde. Eu fui profissional do serviço de saúde desde os anos 70
tanto até aqui, e ele, felizmente, herdou a difícil tarefa do pai, mesmo não sendo na área de medicina, mas na área de enfermagem. Tanto ele tem a formação superior na área de enfermagem, e acredito que, para quem tinha dúvidas, ao menos tem essa dúvida retirada. Penso que esta pergunta que era me colocada, não sei se algum equívoco voltou a ficar. A pergunta foi colocada por mim. Na verdade, eu gostaria de saber o que aconteceu de concreto, o que o senhor Galhardo disse ao seu filho de concreto, e quando é que aconteceu, para fazer o quê? Porque ficou assim, algo nublado. Na minha introdução eu disse que o Sr. Rui contactou o meu filho no dia 27 e 28 de dezembro. E nesse encontro, ele, segundo o Sr. Rui, dizia ao meu filho que estava em contato com um processo crime junto da PGR. Isso que é o que eu falei. Junto da PGR, no qual ele estaria envolvido, aliás, estaria implicado na interrupção de uma gestação de uma menor. Até aí é o que eu disse. Mas o meu filho, como não conhece, e não conhece que tipo de ato é que o senhor queria, porque o senhor queria em troca retirar um tal processo junto da PGR e em troca queria um documento que pelo menos dissesse a data em que a senhora, a tal doente, teria aparecido e o registro. O meu filho é chefe de uma equipa de funcionários de um turno, e nesse turno estão a referir-se de que teria entrado dentre os vários doentes esta menor que deu entrada aos serviços para ser tratada. Ora, é nesta base que o meu filho, preocupado, e como não conhecia o senhor, ligou para mim a perguntar: bom, o pai é que está na UNITA há muito tempo, quem é afinal o senhor Rui? É por aí, não sei se ficou claro. O senhor disse também que o senhor tentou subornar, não sei se percebi bem. Claro, quando eu entro em contato com o senhor Rui, portanto, gesto de reavivar, não sei, ele era meu conhecido, é meu conhecido, é meu amigo. Então é quando ele marca um encontro comigo, e durante o encontro diz a mesma coisa que disse ao meu filho, e a mesma coisa que disse ao meu filho dizia eu, e daí no encontro posterior ele propôs o que eu já disse antes. Não percebi? Posso repetir porque depois que ele pediu que eu convencesse o meu filho a aceitar a proposta dele, ele passar o documento, e se assim o fizesse, no segundo encontro, repito, e isto ocorreu numa das minhas casas em Carpaco, nem que ele tivesse que oferecer para mim 20 milhões, e para o filho um valor entre 70 e 80 milhões. Para passar um documento a dizer que... Sim, a passar o documento a dizer que tinha-se feito o procedimento, mas o meu filho não tem onde buscar, porque não sabe de nada, não sabe de que pessoa se falava e onde é que... Não sabe, não, segundo ele, não sabe de que pessoa se fala. Primeiro começava por referir que ficou claro aos estimados jornalistas que o Sr. Rui procurou forjar um crime e, felizmente, não encontrou da parte do profissional
esta possibilidade. Vamos deixar que os senhores continuem a investigar, chegar a uma conclusão que de facto é. Relativamente à questão das armas que se refere quanto à ida do senhor Galhardo ao UIS. Bom, meus senhores, nós fomos ao UIS para um propósito, era realizar o ato central dos 55 anos da fundação do nosso partido. E eu, enquanto secretário-geral do partido, fiz uma diretiva para todas as províncias para dizer que só iriam para o UIS as pessoas indicadas pelo protocolo. Qual era o objetivo? Estamos no momento de pulsar as nossas estruturas. E o que a nós interessava era pulsar o calor, a dinâmica do partido na cidade do UIS. Assim é que nós não permitimos nem os municípios periféricos do UIS virem ao ato central, muito menos os quadros de outras províncias. O senhor Rui foi para o UIS, um sinal claro de que não tem enquadramento no comitê local, porque se tivesse enquadramento, teria recebido esta diretiva no comitê local. Ele apareceu sem contactar os serviços protocolares, pareceu-nos uma pessoa estranha, a julgar com as informações que nós tínhamos em volta do senhor. Foi na base disso que, logo que chegou, a primeira coisa foi saber o que é que veio fazer e quem mais vinha com o indivíduo. A revista ao carro de que se refere foi feita pela polícia porque nós informamos a polícia que desconfiávamos com o cidadão fulano. Foi a polícia que revistou e não encontrou as armas, como está a dizer. Agora, dizer que o Galhardo apareceu com plano de assassinar o presidente, quem levantou a história de acusação de assassinato do presidente foi ele próprio. A UNITA nunca em nenhum momento no UIS citou o Galhardo como tendo aparecido com a intenção de simplesmente desconfiamos e queixamos-nos à polícia. Portanto, ele próprio que levantou em conferência de imprensa que tinha sido acusado como que levava o programa de assassinar o presidente. Portanto, é a ele que devem perguntar quem lhe disse, quem lhe colocou esta informação. Por que chega tarde a reação do partido? Bom, nós temos um partido, temos a nossa forma de funcionar e perante fenômenos complicados como esses que envolvem pessoas, nós não podemos aparecer a público e nos pronunciarmos sem termos informações. Fizemos um trabalho de pesquisa, de investigação, para ver até que ponto algumas questões levantadas pelo sujeito tinham ou não veracidade. Concluído nosso trabalho de casa, chegamos à conclusão que este é o momento de aparecermos e falarmos sobre a questão. Acusações de pedofilia é o que o senhor doutor aqui se referiu. Portanto, o senhor Galhardo quis forjar um crime. Quis forjar um crime. E ele terá que provar. Terá que provar onde é que de facto houve este ato de pedofilia do presidente do partido. Portanto, é só ver que ele quis subornar um médico para forjar o crime. E ele vai ter que provar. Portanto, isto aqui não é uma coisa de brincadeira. Estamos a tocar na dignidade das pessoas e não é um processo que vai ficar por aqui. Não é um processo que vai ficar por aqui. Quem se preocupa com o apoio dos militantes ao presidente? Isso é normal, meus caros. Nós temos um presidente que elegemos. Elegemos porque fizemos confiança neste militante do partido. Nós temos que ser solidários para com o nosso presidente. E temos que manifestar todos os dias o apoio que nós manifestamos no dia que o elegemos. Nós vamos com ele até ao fim. Vamos com ele até as últimas consequências. Vamos estar atentos, claro, à sua vida particular, à sua vida política, porque a nós interessa. Mas como nós sabemos que tudo o que se faz em volta dele são calúnias, são difamações, é jogo político baixo que o nosso adversário preferiu desencadear em pleno ano de pré-campanha. Então, nós temos que apoiar o presidente porque sabemos que são calúnias contra ele, não há nenhuma veracidade.
Portanto, é a juventude que se levanta para dizer que o nosso presidente é aquele. E foi eleito democraticamente. Um Galhardo que fazia parte de um grupo que não teve sucessos no Congresso, quer agora dizer que os militantes votaram mal. Isso até é atentado à dignidade dos próprios militantes do partido. Querer pôr em causa o direito, a liberdade que tiveram os congressistas para vir colocar em causa alguém que nem sequer teve 10% do eleitorado. Teve 1%, é isso. Com 1% você quer questionar quem teve 50%. A democracia é isso, é um valor. Quem vai para a democracia, quem aceita a democracia, tem que saber que onde há vitórias, há derrotas. Quem sabe ganhar, tem que saber perder. Agora, você perdeu, quer dizer que quem perdeu, os militantes não têm razão. Você quer culpar os militares, vocês votaram mal. Vejam isso. Isso é um atentado até ao Estado Democrático de Direito. Bom, sobre a nacionalidade do presidente do partido, isso não se coloca. Meus senhores, o presidente do partido foi eleito, os processos que geriram o 13º Congresso foram levados ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é praticamente a entidade que conforma os atos das instituições com a Constituição e com a lei. Certamente tivesse notado que de entre os dirigentes do partido alguém não seria elegível, não devia ter sido eleito, o tribunal teria nos condenado, ou seja, teria reprovado nossos documentos. O tribunal aprovou os documentos porque sabe que está tudo em conformidade. Por que nós queremos também contrariar aquilo que já foi confirmado, conformado pelo Tribunal Constitucional? Portanto, eu costumo dizer que isso aqui é uma não conversa. É um não debate. Portanto, não tem fundamento. Vamos às eleições. As eleições são aqui, daqui a um ano, tá? 2022. Portanto, nós vamos aparecer com nossos documentos, se forem exigidos. Vamos aparecer com nossos documentos. Vamos para o tribunal colocar os documentos que a lei exige para se ser candidato ao presidente da República. Portanto, vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Bom, questão ligada à Rádio Despertar, eu vou preferir que o secretário da Comunicação responda, mas eu gostaria de deixar aqui mais uma vez claro. Meus senhores, a Rádio Despertar é uma rádio como outras tantas. É comercial Despertar. Eu já tive a oportunidade grata de responder a um jornalista há 2 semanas que sempre que alguém se sentir lesado pela Rádio Despertar, faça recurso aos órgãos do Estado vocacionados a resolver essas diferenças, esses diferendos. Tal como nós nos queixamos quando sentimos-nos prejudicados pelos órgãos da comunicação social do Estado, ou até órgãos de comunicação social privados, quem se sentir lesado por um ato cometido por um órgão de comunicação, prove-o e faça recurso aos órgãos vocacionados para dirimir tais conflitos. A UNITA não tem interesse nenhum de fazer manifestações violentas. Se o senhor se aperceber, chegar à conclusão de que quem conheceu, quem vive o custo da paz que vivemos hoje, não sei se a UNITA tem alguém que vive melhor que isto. Se Angola tem alguém que vive melhor que a UNITA. Nós conhecemos o custo desta paz que vivemos. No caso, ele fez uma série de acusações, apenas isso, acusações. Não provou nada. Que eu sou uma mulher e, portanto, os senhores jornalistas e outros convidados aqui presentes vão compreender que de forma nenhuma eu estaria por detrás de crimes desta natureza. Sou mulher e sou mãe. Para se ser candidato ao presidente da República. Há aqui questões de uma Vamos lá chegar. uma questão que não foi dirigida. Vamos lá chegar.
quer seja público ou privado, obedece a regras. Isto é limpo em toda a parte do mundo. Há regras que devem ser seguidas. Nenhum jornalista faz o que quer, mesmo os freelancers também obedecem a regras. Está aqui a TV, acho que a pergunta veio, não sei se é da TV Zimbo, que a TV Zimbo tem uma linha editorial e não saem desta linha editorial. Portanto, se o patrão da TV Zimbo disser não passem o que a Arlete disse, não vão passar. Certo? É assim. Mas o secretário-geral do partido já disse, aqueles que acham que foram lesados ou injustiçados têm vias próprias e têm órgãos próprios onde podem apresentar as suas queixas e resolver os seus diferendos. Portanto, se a existência de regras, de normas é entendida como censura, seja. A verdade é que há regras. Em toda parte há regras que devem ser seguidas. É só isso. E isso não impede a liberdade de imprensa, desde que as pessoas estejam dentro da linha estabelecida, socialmente até. O senhor jornalista Fernando Calueto, do Novo Jornal, diz que se diz por aí que Adalberto Costa Júnior não renunciou à nacionalidade e também nos pergunta se nós sabemos se ele é engenheiro. Para a presidência da UNITA, alguém, os senhores jornalistas sabem quem foi. Muito obrigado. Eu não o conhecia, ainda bem que dá a cara. Lembrou-se de levantar essa questão. Adalberto é mentiroso, a Assembleia devia puni-lo, a Assembleia devia fazer isso, a Assembleia devia... É um puro desconhecimento. Há certas normas. Onde é que está a lei que diz que é preciso ser engenheiro para ser deputado? Onde é que está a lei que diz que é preciso ser licenciado para se ser presidente de um partido? Ou mesmo da República? Onde é que está esta lei? Eu sou deputada da Assembleia Nacional pela segunda vez. Não me lembro em momento algum que me tenham solicitado o meu certificado de habilitações. Não me lembro de nenhuma alínea do regimento da Assembleia Nacional que exija um certificado de habilitações. Então, se alguém acha que a Arlete não tem título que dizem que ela tem, que vá à fonte e verifique. Eu não tenho de dizer, eu sou licenciada como deputada, não tenho esta obrigação, nem como deputada, nem como exercendo outras funções que não exijam especificamente
um determinado grau. Ponto final. Então é isso. Se ele é ou não é engenheiro, quem acha que não é, que já disse que fez a denúncia, que apresente provas de como ele não é engenheiro. Eu, pessoalmente, sei que ele é. Conheço a escola onde ele se formou. Então, quem quer dizer o contrário, que prove. Acho que é tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Só uma pergunta. A UNITA vai ou não avançar com o processo crime contra o senhor Rui Silva? Eu sou secretário da Comunicação Social. Eu tomo a palavra, meus senhores, houve tempo para colocar